ficaria bacana. Até para a galera não atrapalhar aí, tá? Desliga o microfone. Aí quando for perguntar, dê aquela ligada no microfone, beleza? Vamos lá. Estamos começando agora mais um Revisaço, olha aí, revisado, Direito Administrativo. Já fiz uma aula de Direito Administrativo meio que no improviso, né? Selecionei umas questões e falei de forma rápida. Fiz ontem uma de Constitucional, pegando alguns pontos, vou fazer outra de Constitucional e agora vou fazer essa de Direito Administrativo, focada em alguns pontos. Esse material está muito melhor, né? Olha aí, né? Troquei a cor para diferenciar do Constitucional. E a gente vai começar com o quê? Com o que a gente vai começar? Com o que eu acho mais, não mais importante, mas é um assunto super importante para a carreira policial, que é responsabilidade civil. O direito administrativo, ele é muito doutrinário. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de direito administrativo, é diferente do constitucional, em que, sempre quando eu vou falando, eu vou me referindo ao texto constitucional e raramente eu falo sobre jurisprudência, eu falo sobre doutrina, né? Um ou outro ponto que eu cito isso daí. No direito administrativo, como é algo doutrinário, e raramente tem uma lei administrativa para a gente direcionar e tal, a gente foca muito em jurisprudência e na doutrina, né? Responsabilidade civil, cara, apesar de ter o texto constitucional como base da responsabilidade civil, a gente foca toda hora em doutrina, ou seja, o que os estudiosos pensam, e jurisprudência. Responsabilidade civil é o assunto que tem mais jurisprudência dentro do nosso edital, e a gente vai ver uma jurisprudência aqui. Junto com o poder de polícia, beleza? Olha aí, a primeira questão. Algum de vocês já deve ter resolvido, mas ela é bom para a gente fazer um treino. Maria, cidadã brasileira, estava andando na calçada quando foi atropelada por um ônibus da concessionária X. Diante disso, é correto afirmar que o Estado responde pelo dano causado a Maria de forma... quando a questão fala Estado, né, ela está se referindo não só à administração pública em si, mas também quem pode ser entendido como Estado. Por exemplo, aí a gente está falando de uma concessionária de serviço público. O que diz a Constituição Federal sobre isso, né? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado responderão pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade a terceiros, né? Direito privado, prestadores de serviço público responderão de forma objetiva, né? É uma concessionária, mas recebeu uma delegação de serviço público, então é papel da concessionária responder de forma objetiva. Tranquilo? De forma objetiva. Por quê? Porque está prestando serviço público através de uma delegação de serviço público, né? Um ônibus da concessionária, se um tu atropelou a Maria, coitada da Maria, foi atropelado. Em questões de responsabilidade civil, bicho, sempre vai ter uma historinha dessa daí. Sempre vai ter uma historinha contando alguém que sofreu um dano. O que a gente precisa identificar em questões de responsabilidade civil? Há uma ação estatal, geralmente a regra é que a responsabilidade surja a partir de uma ação estatal. Há uma ação estatal? Há um dano a alguém, o STF chama de alteridade do dano, né? Há um dano que a administração causou a alguém, e entre esse dano anexo, então aí a gente tem alguns elementos da responsabilidade civil. Mas bora lá no texto, se vocês pegarem aí a apostila de vocês, presta atenção, essa parte é interessante, né? Vou fazer uma revisão rápida, não vou dar aula sobre isso, é só para a gente responder as questões que vêm, são 4 ou 5. Artigo 37, parágrafo 6, que é o fundamento constitucional da responsabilidade civil. Diz o seguinte, é só um parágrafo, bicho, mas tem tanta coisa dentro desse assunto que eu fico até com medo do que a banca pode explorar. Pode explorar omissão, pode explorar jurisprudência, enfim. Olha aí, as pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, estados, DF, município, autarquias e fundações públicas de direito público. E as pessoas jurídicas de direito privado, quando prestadores de serviço público. Quem são? Empresas públicas, sociedade de economia mistas, né, e fundações públicas de direito privado. Além disso, as concessionárias de serviço público, né, concessionárias permissionárias e autorizatárias. Elas responderão, né, pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso quando é responsável nos casos de dolo ou culpa. Beleza, primeira coisa, a gente precisa, nessa primeira relação entre vítima e Estado, identificar dolo ou culpa? Não, é justamente esse o ponto central da responsabilidade civil do Estado. Não precisa comprovar do dano pela uma ação estatal, não precisa comprovar dolo e culpa. Pronto, vocês estão carecas de saber disso, beleza? Olha lá aí. Como é que a concessionária vai responder, então, cara? De maneira subjetiva ou de maneira objetiva? De maneira objetiva ou de maneira objetiva? De maneira subjetiva ou objetiva? Aí tem subjetiva, acessória,
duas objetivas e uma subjetiva. Tranquilo? Nesse caso, como se encaixa lá no artigo 37, parágrafo 6º, né? Então, ela vai ser de forma objetiva. A responsabilidade objetiva, ela está calcada na teoria do risco, né? Que independe para configurar a indenização que o Estado vai pagar de comprovação de dolo ou culpa, beleza? Nesse caso, como uma concessionária estava prestando serviço público, surge para a concessionária, né? Concessionária, que é a pessoa jurídica que faz parte daquele agente público, indenizar a Maria por esse dano. Lembrando que o STF decidiu, disse, olha, a responsabilidade, ela surge, seja para usuários ou não usuários. A Maria era usuária do serviço público? Não, ela está na calçada e o ônibus passou por cima dela, não foi? Coitada da Maria. Então, a gente fica entre a letra C e a letra D, né? Bora ver porque a letra C está errada. C, objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos, né? Sim ou não? Sim ou não? Essa relação que a gente tem que fazer é essa daí que está no slide de vocês. Essa daqui, ó. Cara, no dia da prova, se puder desenhar isso daqui, desenha, né? Desenha lá na tua prova para entender a dinâmica. Tem que identificar um agente estatal, isso por ação, porque a responsabilidade ela pode se dar por uma ação ou por uma omissão, mas geralmente vem uma ação. Ela pode se dar por condutas lícitas ou ilícitas, né? Independe se a conduta é lícita ou ilícita. E essa relação a gente tem que fazer, cara. Na responsabilidade civil, o agente público causou dano, surge para a vítima, né, o direito, a pretensão de requerer do Estado uma indenização. Isso é uma garantia para o agente que ele não seja demandado diretamente pela vítima, cara. Sabia disso? Isso é uma garantia. E é uma garantia para a vítima, na responsabilidade civil objetiva, essa que independe de dolo ou culpa, que cobre na parte que tem mais possibilidade de pagar a indenização. O agente público é lascado, né? A gente é lascado. Imagina se a gente trabalhasse toda hora, tivesse que pagar a indenização para alguém. Então, a vítima ela tem a garantia de demandar o Estado. E o agente público ele tem a garantia de não ser demandado de forma direta, né? O STF chama isso de dupla garantia, cara. Então, a dinâmica é essa. Nunca a vítima, na responsabilidade civil, vai, de forma direta, cara, ajuizar uma ação contra o agente público, né? Não se permite o litisconsorte passivo também, né? Ou seja, a vítima coloca no mesmo polo, no outro polo da ação, Estado e vítima, né? Estado e agente público. Então, isso não é permitido, porque disse o STF que a responsabilidade civil objetiva só proporciona a ação da vítima contra o Estado. Tranquilo? A responsabilidade objetiva, vítima, Estado, independe de dolo ou culpa. Estado, agente público, em uma provável ação de regresso, responsabilidade subjetiva. Lembrando que o que diferencia a responsabilidade objetiva de subjetiva é justamente a comprovação de dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Ou seja, nessa ação regressiva, o Estado vai apurar se o agente público ele agiu com dolo, né? Ou seja, se ele tinha a vontade livre e consciente de produzir o resultado, ou com culpa, se ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Mas é só numa eventual ação de regresso, tranquilo? A vítima não tem nada a ver com isso. Tanto, olha, elementos essenciais. Olha, se perguntar numa prova para vocês, o que é obrigatório para configurar a responsabilidade do Estado? O que é obrigatório, né? É obrigatório dolo? É obrigatório culpa? Não, é obrigatório esses elementos aqui, que haja uma conduta estatal, né? Uma conduta de um agente agindo nessa qualidade, que haja um dano e que entre esse dano e essa conduta haja um nexo causal. Isso é obrigatório, né? Porque se o Estado consegue comprovar que não há nexo entre o dano causado, né, e a ação estatal, rompe-se o nexo e aí não está configurada a responsabilidade. Então, sempre o Estado ele vai se defender como? Tentando romper o nexo de causalidade ou colocando a culpa exclusivamente na vítima, que ela assuma a responsabilidade só dela. Tranquilo, deixa eu ver o que tem mais aqui, ó. Já falei disso daqui, responsabilidade subjetiva. Os elementos necessários são a conduta, o dano, o nexo e a comprovação de dolo ou culpa. A adotada no Brasil é objetiva, basta uma ação, né? Basta uma ação, na ação, basta que se comprove conduta, nexo e dano, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui.
Coloquei algumas coisas no slide. Está aí a diferenciação entre responsabilidade subjetiva e objetiva e importante. Eu vou trazer uma questão sobre omissão, né? Na omissão, a regra é que ela seja subjetiva, né? Tem que comprovar dano, nexo entre a ação e o dano, entre a omissão, principalmente essa omissão, ela é muito provocada por culpa da administração, a gente vai ver. A teoria do risco também, isso vai responder todas as perguntas que a gente vai fazer depois. A teoria do risco, ela difere da teoria do risco integral. Tem a teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, não há possibilidade do Estado alegar atenuantes e excludentes da responsabilidade. Ele sempre responde, né? Sempre responde. E aí tem os casos lá previstos a doutrina prevê alguns casos, né? A legislação também, por exemplo, sei lá, dano nuclear, ataque terrorista e dano ao meio ambiente, né? São os mais falados. Já na teoria do risco administrativo adotada no Brasil, o que a gente tem é que a possibilidade do Estado, isso é defesa do Estado, usar como defesa, né, as atenuantes, que é a culpa concorrente, a vítima concorreu por evento danoso, então diminui a responsabilidade do Estado, e também alegar excludente de responsabilidade. Dizer, olha, problema desse porra, conduta exclusiva da vítima ou de terceiro, não tem nada a ver. Ou então, esses fatos imprevisíveis, força maior e caso fortuito. Tranquilo? Tranquilo, né? Bora ver se tem mais alguma coisa. Omissão. A regra é que por uma ação o Estado responda de forma objetiva, não é? E na omissão? Na omissão, a regra é que tenha que ser comprovado a culpa do Estado, né? Quando eu falo a culpa, que ele tenha agido de forma culposa, né? De forma culposa. Tem que comprovar dolo ou culpa nessa omissão estatal. Então, o que tem que ter os elementos? Dano nexo, né? Dolo ou culpa. Esse princípio da reserva do possível é importante, porque se o Estado não tivesse como evitar o dano, mesmo que ele, né, tivesse agido, também exclui a responsabilidade do Estado. Mas o que é importante na culpa? É que a vítima comprove, né, na omissão, que a vítima comprove a falta do serviço, né? Ou seja, o serviço prestado, ele foi prestado muito abaixo do esperado, né? Muito abaixo do esperado, ou como ele deveria ser prestado. O serviço não funcionou, funcionou mal, funcionou atrasado, beleza? Essa é a falta do serviço. A gente vai ver isso, principalmente tem historinhas de enchente, essas paradas todas aí, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para você. Tem jurisprudência, né? Cara, jurisprudência, eu trago essa jurisprudência do preso, e eu sempre falo quando eu dou aula de responsabilidade civil para carreira policial, que a gente precisa ficar atento nessa jurisprudência aqui do STF, né? Imagina, o preso está custodiado, então o Estado tem o dever de custódia, o dever de manter a integridade física, tem o dever de garante, é assim que o STF fala. Se o Estado tem o dever de garante com uma pessoa, seja um detento, seja um aluno, seja lá quem for, é responsabilidade do Estado que mantenha essa integridade física dessa pessoa. Aconteceu qualquer coisa, um homicídio, um suicídio, se o Estado, né, tem esse dever de custódia, ou seja, se ele se omite e acontece alguma coisa, cara, ou seja, o STF diz que a omissão, ela depende se ela é uma omissão geral ou uma omissão específica. Nesse caso, quando o Estado tem o dever de cuidado, é uma omissão específica. E aí surge que tipo de responsabilidade para o Estado? Se é uma omissão específica, hein? Fala aí para mim. Se é uma omissão específica, surge essa daqui, ó. O Estado tem o dever de garantir de um preso, né? Ele tem que custodiar o preso. Então, essa omissão é específica de alguém que tem o dever de cuidado, então ela é objetiva. Imagina só que nesse caso do preso, o Estado tomou todos os cuidados para não ter rebelião. Rebelião e um coleguinha não matar o outro, mas o coleguinha matou o outro, cara. Mas como ele tinha o dever de manter a integridade física do cara, independe se ele atuou para evitar o resultado, como ocorre na omissão genérica, né? Na omissão genérica. Tranquilo? Olha a tese aí do STF. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso... Que número é esse, bicho? 49, né? 49, o Estado é responsável pela morte do detento. Tranquilo? Bora responder as questões? Pô, professor, o senhor falou demais. Bora lá. A primeira, falei demais, mas é importante a gente dar uma revisada.
A responsabilidade é objetiva, lógico, é uma ação, e a regra é que, por ação, a responsabilidade seja objetiva. Então, a gente fica com a letra C, né? Objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos, né? É possível o direito de regresso, só que na ação de regresso, essa responsabilidade tem que ser apurada de forma subjetiva. Subjetivo, o agente tem que ser comprovado a culpa ou o dolo do agente, né? Culpa ou dolo do agente. Tranquilo? A letra D está errada. Objetiva, mas apenas acessória. O que seria uma responsabilidade acessória, né? Uma responsabilidade acessória, uma responsabilidade de segundo plano. Na verdade, não. A responsabilidade do Estado ela é principal, não é acessória, não. O Estado ele tem o dever principal, é o Estado responsável por essa indenização. Tranquilinho por aqui, não é subjetiva, porque a regra é que por ação seja objetiva, ela vai ter a possibilidade de ser subjetiva em caso de omissões, e aqui a gente está diante de uma clara ação, né? Onde atropelou a Maria, coitada da Maria, foi atropelada. Tranquilinho? Tranquilinho por aí? Responsabilidade civil, tema quente para a prova de vocês. Alguma dúvida, cara? Bora lá seguir, então. Bora para as questões. Falei demais, falei demais. Tudo tranquilo até por aqui? Bora lá, bora. Ainda tem gente entrando, bicho. Já lotou. Diz aí pra galera que já lotou. Segunda. Olha a segunda aí, ó. Maria, a primeira letra C. Primeira letra C. Marca a letra C lá. Maria, cidadã. Essa daqui eu já resolvi a mesma, né? É ou não é? Repetir, cara. Vocês nem me falaram nada. Sacanagem. A segunda está repetida. Agora que eu vi aqui. 3. A responsabilização do Estado nos casos de morte de detento causada por terceiro durante rebelião dá-se sobre a modalidade. Eu vi uma questão de AD sobre morte de detento em que o agente penitenciário ele atuava em conluio com facção criminosa, né? Para facilitar a rebelião. Aí facilitou a rebelião, morreu ele e um detento. Aí a questão perguntar, a responsabilidade de quem? Tipo, aí falava do agente penitenciário, sacanagem, né? Se o dever de custódia do Estado não foi cumprido, é responsabilidade objetiva do Estado. Morte de detento causada por terceiro. Essa responsabilidade, quando a gente fala em responsabilidade, cadê a camisa do Grêmio? Não, pô, hoje eu tô de... Marca lá, acho que hoje eu tô de malaco, olha aí, ó. Hoje eu tô de... Tô me escondendo, né? Não tô de Grêmio hoje, não. Que era que eu tava falando, pô? Vocês ficam me distraindo. Olha aí, morte de detento. Esse tipo de questão, ele tenta direcionar a Corintiano gente... logo. Corintiano, esse tipo de questão, ele tenta direcionar a gente, sabe para quê? Para a gente entender, sabe? Tentar imaginar, tirar a responsabilidade do Estado. Pô, foi terceiro, né? E foi durante uma rebelião, o Estado não tem nada a ver. Cara, não é papel do Estado evitar rebelião e evitar que um coleguinha mate o outro. Então é papel do Estado, ele tem o dever de custódia. O dia faccionado, ei, rapaz, para com isso. Deixa o pessoal da família lá, da família não sei o que, para lá. Né? Então, se foi uma omissão estatal e essa omissão foi específica, qual é a responsabilidade aí? Subjetiva, letra A, cabendo ao autor demonstrar a culpa do agente público que deu causa ou deixou acontecer o falecimento, demandando em litisconsórcio com o poder público. Primeiro, a responsabilidade não é subjetiva, porque o Estado tinha o dever de cuidado, né? Então, o autor da ação, a vítima ou a família da vítima, né? O cara morreu, né, na verdade. Então, é a família da vítima, o autor são os autores da ação, vão ser os familiares, né? Não precisa demonstrar dolo ou culpa do agente público, não. E, segundo, como a responsabilidade é objetiva, o agente público que deu causa, caso tenha acontecido, ele não responde em litisconsórcio. O que diabo é litisconsórcio? É quando, num polo de uma ação, né, tem duas ou mais pessoas. Né? Tem mais de uma pessoa, na verdade. Tem duas ou mais. Né? O litisconsórcio passivo é aquele que, no polo passivo da ação, tem duas pessoas. Por exemplo, pode ter o Estado e o agente público. Na responsabilidade civil, não. Tem que ser só o Estado. Isso é a dupla garantia que eu falei. B. Objetiva, pois fica demonstrado o nexo de causalidade entre o dever legal do Estado preservar a incolumidade física do detento e o falecimento ocorrido. Correto?
corretinho, tá correto isso daí. Letra B, a letra B tá correta. Sabe por quê? O dever legal de cuidado não foi observado, então foi uma omissão estatal. Então, essa morte só ocorreu porque o Estado deixou de observar o seu dever legal. Então, anexo entre a morte do detento e a omissão estatal. Como esse dever de cuidado, de garante, né, é, neste caso, específico do Estado, então, como anexo entre a omissão e a morte, o STF disse que essa responsabilidade ela é objetiva, bastando que o autor da ação, né, demonstre um nexo entre a omissão e a morte. Tranquilo? Sobre o preso, cara, tem muita jurisprudência, né? Muita jurisprudência nessa parada. O preso que morre, tá aí a jurisprudência. Tem o preso que foge, né? Não tem o preso que foge? O STF decidiu que a fuga de preso, né? De quem é a responsabilidade quando um preso em fuga, né? No momento da fuga, causa dano a alguém. O STF disse, se o dano foi causado no momento da fuga, né? No momento, o cara pulou o muro do IAPEM, né? Você está passando de carro lá na frente e ali ele roubou o teu carro. Responsabilidade do Estado, porque ele está configurado nexo entre a fuga, já que o Estado tem que deixar o cara lá preso, né? E houve a fuga, ou seja, ele não observou o dever de cuidado, né, de garante essas coisas, e o dano causado. Então, anexo. Caso uma questão diga que passou tempo, bicho, foi, sei lá, o cara viajou para a França, depois de 2 anos ele voltou, mas ele está foragido do sistema penitenciário. E aí, ele, depois de 2 anos, ele comete um homicídio e a família da vítima queria responsabilizar o Estado. Cara, se não é momento da fuga, não é responsabilidade do Estado. O STF disse que rompe o nexo de causalidade. Então, de que é a responsabilidade? Cara, a responsabilidade penal, pessoal, é dessa pessoa, né? Então, ele que responde. E no civil, ele que vai responder também lá nos termos do direito civil. Letra C, subjetiva. Subjetiva não é, porque a questão, quando fala em omissão específica, tira essa característica da subjetividade, né? Presumindo-se a culpa do agente público para a formação de nexo, a culpa do agente público é presumida, em responsabilidade civil é presumida, sim ou não? Não, ela não é presumida. As ações de regresso, elas precisam de comprovação de dolo e culpa, porque ela não é presumida. Ou seja, é uma responsabilidade subjetiva, em que o Estado, quando ajuiza a ação de regresso, tem que comprovar que o agente público, né, pelo menos agiu com culpa. Lá no direito penal é assim, né? Só responde por crime quem, ao menos, o pratica culposamente. Aqui é a mesma coisa. Então, não é presumido, tem que ser provado. Letra D, da teoria do risco integral, admitidas excludentes de responsabilidade para os casos em que demonstrado que não fora possível agir para evitar o evento danoso. Cara, responsabilidade, teoria do risco integral, ela não se aplica nesse caso. Anota aí no teu caderno, a teoria do risco integral também é chamada pelo FCC de teoria pura. Sei de onde eles tiraram esse nome, mas enfim. Como não se aplica, mesmo assim, se fosse teoria do risco integral, é justamente o fato de não aceitar excludente que torna ela risco integral, né? O Estado sempre responde, independentemente das excludentes ou atenuantes. Tranquilo? Letra E, objetiva, quando o falecimento é causado comissivamente por agente público. Presta atenção. O que é uma ação comissiva? É quando, né, uma conduta é feita por ação, né? Uma ação por comissão, comissiva, e por omissão, omissiva, né? Então, não tem essa diferenciação aí, né? Objetiva, quando o falecimento é causado comissivamente por agente público e sob a modalidade subjetiva em relação ao agente que deve ser demandado em litisconsórcio, o agente não pode ser demandado em litisconsórcio, né? Se tivesse parado bem aí, ó, objetiva, quando o falecimento é causado comissivamente por agente público, claro, né? Se o agente público, de forma por ação causa, ele mesmo causa a morte do detento, e aí é responsabilidade objetiva. No caso da morte em rebelião, é omissão. Mas se o agente público mesmo comete a responsabilidade objetiva, teoria do risco. Tranquilo? Né? E sobre a modalidade subjetiva em relação ao agente, ou seja, né, em relação ao agente, seria subjetiva na ação de regresso. Só que não é subjetiva em litisconsórcio. Litisconsórcio. Mesmo que o agente tenha dolo nessa ação para causar o dano, né, não vai ser demandado em litisconsórcio, litisconsórcio. Belezura, 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 questão boa, questão de alto nível essa daqui, cara.
Questão, é esse tipo de questão aqui que eu aposto na prova de vocês. Tomara que venha Qual é o desse gabarito, tipo, porque aí professor? gabarito é letra B, né? B. O dever específico de B de cuidado, bola. da omissão. Tá. B de bola, B de banco que você vai fazer consignado. Banco que você vai fazer consignado quando entrar na PM. Bora lá. Positivo. Em nome de Jesus. O que é litis Dá uma consórcio, batida em professor? teoria do... Fala, pai. O que foi aí? O que é litis consórcio? Litisconsórcio é o seguinte. O STF diz o seguinte, olha, não pode litisconsórcio na ação de responsabilidade civil, não pode denunciação da lide e não pode o agente público ser demandado de forma direta. Que porra isso quer dizer, bicho? Litisconsórcio é quando numa ação judicial tem duas partes, não tem? Tem duas partes e o juiz. Só que nem sempre numa ação judicial as partes elas estão sozinhas. Pode ter mais de uma pessoa numa parte e mais de uma pessoa no outro. No caso da Que no caso a testemunha? Civil, não, testemunha não. Seria, por exemplo, numa parte que está demandando a ação é aquela que pede a indenização. Quem é litisconsorte passivo, que está na parte passiva, é a que vai ter que pagar a indenização. No caso, litisconsorte polo da ação ativo, quem ajuiza a ação, né? Polo da ação passivo, quem recebe a ação. O Estado é polo passivo, né? Só que o STF disse, olha, no polo passivo da ação só pode o Estado, no caso de responsabilidade civil. Não pode a vítima sofrer um dano, né, por uma concessionária de serviço público, causado por, sei lá, por um motorista de ônibus. Não posso eu ajuizar uma ação em que eu coloque no outro polo, no polo passivo, ao mesmo tempo a concessionária e o agente da concessionária que me causou o dano. Se fosse tratar de responsabilidade civil, só a concessionária, só o Estado. Como se fosse no apagão, muitas pessoas foram afetadas e podem se reunir para demandar? Pode, isso mesmo. A gente não foi, todo mundo sofreu o mesmo tipo de dano pela mesma ação de uma empresa, então a gente ia embora se reunir, cara, em litisconsorte ativo, ou seja, no polo da demanda ativa vai ter várias pessoas, né, contra uma. Tranquilo, o STF disse que não pode. Não pode denunciação da lide para fechar essa parada, porque isso é mais técnico. Isso é direito civil. Que é denunciação da lide? Imagina só, demandei o Estado na responsabilidade civil. O Estado falou assim, quer saber, bicho? Não vou responder essa parada sozinho. Ei, agente público, foi tu que causou o dano, então vem responder comigo. Isso é denunciação da lide. O STF disse que não pode. Outra coisa, não pode responsabilidade solidária e nem subsidiária. Que porra é isso? Pô? Agora o senhor já está exagerando, pô. É o seguinte, pô, é simples. Imagina que o Estado não paga a indenização. Então, o agente público fica responsável de forma subsidiária ou solidária para pagar a indenização? Não, pô, o Estado vai ter que dar um jeito de pagar. Entenderam aí? Ficou claro essa parada aí? Essa parada é mais aprofundada. Questões mais aprofundadas, elas caem. Dentro da responsabilidade civil, a gente tem que saber outra coisa. Lembrei de outra coisa. Qual é o prazo prescricional, prazo decadencial para ajuizar uma ação? A Maria lá foi atropelada hoje. Qual o prazo que ela tem para demandar o Estado em uma ação de responsabilidade civil? Qual o prazo? 5 anos, professor. 5 anos do evento danoso, né? 5 anos a partir do momento em que aconteceu o evento danoso, né? Lá no direito penal, começa a contar o prazo a partir do momento que se sabe quem é, né, o autor do crime. Aqui na responsabilidade civil é 5 anos do evento, né? Do evento danoso. Esse é o prazo para a Fazenda Pública ser demandado. A Maria não ajuizou a ação em 5 anos, decai o direito. Prazo decadencial. Ela perde o direito de demandar. Tranquilo? Demandou, bicho, começa a contar de novo. Demandou, imagina só, passei 3 anos, demandei, o prazo ele zera, né? O prazo ele interrompe, na verdade. Ele interrompe e começa a contar de novo, mais 5 anos. Tranquilo? Tranquilíssimo. Não, sei lá se vai cair isso, mas se cair, né? Olha aí, a 4. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado município do estado do Mato Grosso, ou em um estado do município do Mato Grosso, houve grandes deslizamentos de terras
provocadas por fortes chuvas na região, causando o soterramento de casas e pessoas, né? O ente público foi condenado a indenizar as vítimas em razão da ausência de sistema de captação de águas fluviais que, caso existisse, teria evitado o ocorrido. Nesse caso, a condenação está. Vocês perceberam a situação? E o Estado tem quanto tempo para fazer ação de regresso contra o funcionário, professor? 5 anos também. 5 anos para ser demandado e 5 anos para demandar o agente público em ação de regresso a partir da condenação. Tranquilo? Deixa eu ver se tem outras mensagens aqui. Tem aqui, ó, dá uma batida em teoria do risco integral. Como eu falei, as teorias do risco, elas se dividem em teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. Ambas são de responsabilidade objetiva. Isso a gente tem que deixar claro. Ou seja, não precisa comprovação de dolo ou culpa pelo dano causado pela ação estatal. Beleza? Ambas são responsabilidade objetiva. Mas o que é que diferencia a responsabilidade, o risco integral, do risco administrativo que é adotado no Brasil? Risco administrativo admite atenuante excludente. Risco integral não admite, beleza? Quais são as situações que a doutrina traz como o Estado respondendo de forma integral, independentemente se houve culpa exclusiva da vítima, força maior, culpa de terceiro, culpa concorrente? Danos nucleares, lógico, atividade nuclear, ela está sujeita à responsabilização integral do Estado, né? Ataques terroristas, né? Está lá na lei de terrorismo, tem essa previsão, né? E ataque terrorista, não sei se é contra avião, alguma coisa assim, tem uma nuance que eu não estou lembrando. E também dano ao meio ambiente, a doutrina fala e a legislação fala que dano ao meio ambiente sujeita o Estado à responsabilização de forma integral. Tranquilex, sobre risco integral, basta saber isso daí, cara, não vai inventar muita coisa, não. Tranquilinho, por exemplo, não pode o Estado, uma pessoa, sei lá, entrou numa usina nuclear e morreu, bicho, morreu a pessoa. O Estado pode alegar como excludente da sua responsabilidade culpa exclusiva da vítima? Não. Por quê? Porque está relacionado à energia nuclear, então era papel do Estado também cuidar daquilo ali, enfim. Ficou claro aí? Bora lá na 4. A gente está tratando aqui na 4 de uma omissão estatal, né? De uma omissão. O Estado, por exemplo, ele poderia alegar, não, isso é caso fortuito, pô, né? Grande deslizamento de terra provocado por fortes chuvas, né? Só que a questão, quando ela vem trazer uma omissão estatal, sempre ela vai dizer alguma coisa do tipo, diz, olha, o Estado deveria ter agido para evitar o dano, mas ele não agiu. Ou ele agiu de forma porca, né? Não é assim que fala? Ele agiu de forma porca, né? Aqui, no caso, o município. E eu sempre falo, em questões de responsabilidade civil, você tem que identificar qual a pessoa jurídica. Qual a pessoa jurídica? Se foi um determinado município, a responsabilidade vai ser de quem? Por essa omissão, do município. Se foi a polícia militar, esse alerta eu sempre dou em sala para quem eu dou direito administrativo. Se foi a polícia militar, se foi você, policial militar, que causou dano a alguém, cara, responsabilidade de quem? Responsabilidade sua, responsabilidade da polícia, responsabilidade do comandante-geral, responsabilidade do governador, responsabilidade do Estado do Amapá. Se foi a polícia militar do Estado do Amapá, é da pessoa jurídica a qual está vinculado o agente público. Aqui, como é uma omissão, né, fala de forma genérica município. Então, é papel do município evitar a falta do serviço. Como é uma omissão e a falta do serviço, a responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Subjetiva, quer ver? Nesse caso, a condenação, e o Estado foi condenado, né? Foi condenado. Aqui já está dizendo que houve a responsabilidade civil, né? Porque ficou configurado o nexo entre a falta do serviço, a omissão estatal e os danos causados. Beleza. Letra A, essa condenação está correta, tratando-se de típico exemplo da responsabilidade disjuntiva do Estado. Que porra é disjuntiva? Você já ouviu essa palavra disjuntiva em algum lugar? Eu nunca ouvi essa porra aí, bicho. Não sei vocês. Mas dando aula de responsabilidade civil, eu jamais escutei essa porra aí, disjuntiva. Sei lá de onde o examinador tirou essa parada aí. Letra B, incorreta, por ser hipótese de exclusão da responsabilidade em decorrência de fator da natureza. Falei que a questão ia te direcionar para isso. Olha, defesa do Estado. O Estado sempre defende isso. Olha,
caiu um raio, porra, aqui na transmissão, linha de transmissão, por isso que a gente ficou 20 dias, né? 20 dias sem energia. É isso que ele diz, pô. Já quem ajuiza uma ação, agora o colega falou, querendo que a sua geladeira que queimou na hora que faltou energia, que a sua comida que estragou, né? O dinheiro que você gastou no hotel, ficando no hotel, lá no ar-condicionado que tinha gerador, né? Vai dizer, olha, foi culpa da concessionária. Quem manda ela não ter um gerador reserva? Quem manda ela não fazer direito à manutenção, entendeu? Nesse tipo de caso, sempre o Estado ele vai alegar caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima para se livrar da responsabilidade. Ser correta, haja vista a omissão estatal, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público, corretinho, isso mesmo, em caso de omissão, se não for aquela omissão específica, é essa teoria adotada, a teoria da falta do serviço, da culpa do serviço, culpa do serviço. São questões mais aprofundadas, porque a gente está acostumado a fazer que nem aquela da Maria, uma ação causou um dano, a gente já sabe que é objetiva e depende do holoculpo, mas na omissão o negócio pega. Letra D, correta. No entanto, a responsabilidade estatal, no caso, deve ser repartida com a da vítima. Qual é a culpa da vítima se ela teve o soterramento de casa? Qual é a culpa? Para onde elas concorreram? Hein? A vítima não concorreu aí para o evento danoso, não. Pelo menos a questão não indica isso daí, né? Letra E. Que foi morar lá, professor. Culpa por ser pobre, né? Culpa por Isso ser mesmo. pobre. Sacanagem, né? Já pensou o Estado alegar isso? Letra E, incorreta. Haja vista que o Estado somente responde objetivamente e, no caso narrado, não se aplica a tal modalidade de responsabilidade? Não. O Estado responde de forma objetiva e de forma subjetiva. Regra objetiva em caso de ações comissivas, em caso de ações, né? E omissiva em caso de omissões. Excepcionalmente, o STF disse que no caso de omissões, quando essa omissão for específica, quando o Estado tem o dever legal de cuidado, a responsabilidade é objetiva, beleza? Passeamos por toda a responsabilidade civil com isso daí, cara. Bora lá. Ainda tem mais uma? Ah, não, essa daqui é princípios, cara. Princípios, beleza? Fechamos a responsabilidade civil. Cara, a responsabilidade civil é questão certa da prova de vocês. Questão certa. Aposto. Qual o nível dessa questão? Só questão de nível médio, pô. Tudo para vocês. Só pega questão de nível médio. Tipo, técnico judiciário, né? Assistente administrativo. Tipo, não pega questão não de juiz, pô, tá doido? Só que a FCC, em responsabilidade civil, ela pega pesado porque é um tema muito tratado pelos tribunais superiores, muito jurisprudencial. Então, principalmente na omissão, cara, a omissão ela é mais aprofundada, né? Tranquilo. Tem aí no material de vocês os esqueminhas bacaninhas aí para desenrolar a responsabilidade civil. Beleza? Pega uma de defensoria. Bora aí ver, rapaz, calma. Não sobe o nível, não, pô, nível médio. A gente tem que entender, eu já falei isso na live de ontem. A gente tem que dominar o básico. Dominando o básico, aí a gente vai aprofundando. Vai pegar de defensoria, cara, defensoria é outra pegada, pô, é outra pegada. 5, bora lá falar sobre princípios. Cara, princípios é simples, né? Princípios é um assunto muito básico no sentido de que, como ele inicia o direito administrativo, a gente precisa, lógico, ter algumas informações sobre princípios, né? Ele não é difícil, não é um assunto difícil, né? Às vezes é muito conceitual, né? Tem uma diferenciação teórica entre princípios expressos e implícitos, tem o regime jurídico administrativo que a gente precisa dominar, e principalmente, cara, a gente precisa dominar as características dos princípios, a gente já vai ver, beleza? Olha aí, 5, a administração pública é informada por diversos princípios, né? Que são proposições fundamentais que condicionam todas as estruturações subsequentes. Cara, trouxe essa questão, que é uma questão da FCC, porque todo mundo me pergunta, que porra é princípio, professor? Tá aí a FCC te dizendo, olha, são proposições fundamentais que condicionam todas as estruturações subsequentes, ou seja, princípio é norte, né? Princípio informa a atuação administrativa. É para isso que serve princípio, cara, né? Às vezes, eu sempre falo, a lei administrativa, ela não consegue dar conta, pô, de todas as situações
que a administração se mete. Pô. Então, chega a princípio e o princípio resolve. Nesse sentido, os prazos fixados para a administração possa rever os seus próprios atos, bem como a vedação, aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa, são expressões da aplicação do princípio da... Cara, falou em vedação, aplicação de interpretação de forma retroativa, você já tem que se ligar com segurança jurídica. E outra coisa, é importante que é uma nuance da segurança jurídica essa parte da administração ter prazo para rever seus próprios atos, né? Ou seja, o particular, por exemplo, que é beneficiário de um prazo, ele não fica à mercê do bel prazer da administração, que a qualquer tempo pode sair modificando entendimentos, né? Que pode prejudicando o direito adquirido, essas coisas. Então, princípio da segurança jurídica, letra E, né? Princípio da segurança jurídica. Tem gente marcando o D aí, olha, tô vendo aqui, ó. Tô vendo a galera marcando o D, olha, tô olhando para vocês. O princípio da autotutela é outra coisa, pô. O princípio da autotutela é a possibilidade que a administração tem de rever os seus próprios atos, seja anulando os ilegais, né? Porque dele não se originam direitos, ou revogando-os, os inoportunos e inconvenientes os legais, por motivo de inconveniência e oportunidade, né? Respeitando os direitos adquiridos. Súmula 473 do STF. Por que isso não é autotutela, cara? Quando a administração dá a possibilidade da administração rever os seus próprios atos, é autotutela. Quando ela fixa prazo, né, para a administração, olha, a administração, você pode rever? Pode, princípio da autotutela, você pode rever seus próprios atos. Mas você tem um prazo, pô, né? Você tem um prazo, né? Não pode ficar para sempre ao bel prazer da administração para mudar de entendimento. Qual a diferença da tutela para a autotutela? Beleza. Tutela, cara, tá lá na parte de organização administrativa e é a possibilidade da administração direta supervisionar a administração indireta, né? Princípio da tutela. A administração indireta não é subordinada à administração direta, né? Tem uma vinculação, tem uma supervisão ministerial, né? E essa possibilidade desse controle finalístico da administração direta para indireta é chamado de tutela, né? Já a autotutela é a possibilidade, como eu falei, da administração rever os seus próprios atos. Súmula 473 do STF, e está lá na Lei 9784 de 99, que a administração ela pode rever os seus próprios atos, né? E aí entra anulação e revogação, esses institutos que dão a possibilidade da administração de rever os seus próprios atos, fazer essa análise dos próprios atos. Anula quando é ilegal e revoga quando não é mais conveniente ou oportuno. Letra E de escola. Pô, tu vai falar cerveja agora. 00:32, que eu tô com sede. Sacanagem. Tô marcando aqui teu nome. Bora lá, cara. Letra E correta, cara. Pegou essa daí vocês, sua né? grade garantida, professor. Tá garantida? Ai, vou esperar. Não sei quem falou, mas alguém falou. Tá gravado. Olha aí, eu trouxe um esqueminha para vocês, só para vocês relembrarem, né? Esse é o famoso link, né? Que vocês estão carecas de saber, bicho. Se vocês não souberem, o link tá lá no artigo 37 da Constituição Federal, no caput. Esses são os princípios expressos, né? Tá lá no caput, então, pronto. Não precisa a gente discutir mais, você já sabe. Só dou uma ênfase no princípio da impessoalidade, né? Impessoalidade. A impessoalidade, ela tem algumas visões. Uma delas é da finalidade, né? Quando eu atuo visando o interesse público, eu atuo de forma impessoal, porque a atuação da administração pública tem que visar o interesse público. Quando eu viso o interesse pessoal, eu descumpro a finalidade do ato e, ao mesmo tempo, eu descumpro o princípio da impessoalidade. Tem ainda vedação à promoção pessoal, está lá no artigo 37, esqueci o parágrafo, que as ações da administração pública são da administração, não do agente público, então o agente público ele não pode se promover, e tomem cuidado, quando a gente se promove às custas da administração, é o princípio da impessoalidade que é violado, né? O princípio da impessoalidade, não o princípio da publicidade. Muita gente pensa que e a FCC usa essa pegadinha, né? E também o princípio da impessoalidade veda tratamentos diferenciados, né? Preferências
preferências ou despreferências, nem sei se existe essa palavra, ou seja, tratamentos não isonômicos, preferências ou favorecimentos ou desvantagens na atuação da administração para certas pessoas, certos grupos. Então, isso é verdade. Tranquilo, o resto é tudo tranquilo aí, pô. Né? Só fica cabreiro também com legalidade, que legalidade é uma coisa para o particular e outra coisa para a administração. Legalidade particular. O particular pode fazer tudo aquilo que não for proibido por lei. Legalidade para a administração pode fazer somente aquilo que tiver em lei, né? Princípio da autonomia de vontade particular e para a administração, princípio da legalidade estrita. Show de bola? Show de bola. Tem aqui os princípios implícitos, dê uma lida depois. São milhares de princípios, assim, que a doutrina chama, mas esses aqui são os mais importantes. Razoabilidade, proporcionalidade. Tem muita gente que trata da mesma maneira, é a mesma coisa. Mas, enfim, supremacia do interesse público e disponibilidade do interesse público são a base do regime jurídico administrativo, né? O interesse público, ele é indisponível, ele não é do agente público, ele é do povo, é o interesse do povo, e interesse do povo a gente não dispõe, tranquilo? Mas também o interesse público, ele sobressai ao interesse particular quando a administração está buscando os fins coletivos, né? Então, tomar cuidado com isso daí. Lógico que dentro do nosso sistema constitucional, os direitos das pessoas têm que ser respeitados. Então, não é porque a administração pode agir com superioridade que ela não vai respeitar o direito das pessoas. Tranquilo? Fica cabreiro com isso daí. Essa supremacia do interesse público não é absoluta. Aí tem aí autotutela, que foi aquilo que eu falei ainda agora, né? Continuidade dos serviços públicos, a gente vai estudar muito serviços públicos na próxima aula, eu vou trazer questões de serviços públicos, né? Serviço público, em regra, tem que ser contínuo, isso é uma característica do serviço público adequado. Segurança jurídica, que a gente viu na questão, né? Da aplicação retroativa de nova interpretação nos casos em que já houver decorrido decisão definitiva, né? Segurança jurídica é muito comum em todos os ramos do direito. Presunção de legitimidade e finalidade, beleza? Beleza, professor. Entendi tudo, professor. Pode passar para as outras questões. Trouxe aqui um esqueminha do regime jurídico administrativo, supremacia, prerrogativas, indisponibilidade e restrições, como exemplo, né, de restrição à atuação da administração pública, porque o interesse público é indisponível. Vocês vão fazer um concurso público, né? Vocês vão fazer um concurso público. Concurso público decorre de alguns princípios constitucionais. Princípio da impessoalidade, lógico, né? É uma seleção impessoal. E princípio da eficiência. Seleciona, vou colocar aqui, ó, entre aspas, né? Porque isso é a doutrina que fala, né? Seleciona os melhores, né? Entre aspas. Isso é uma restrição à atuação da administração pública? Claro que é, né? Se o agente público pudesse sair contratando quem ele quisesse, né? Pode ter certeza que não ia dar certo esse negócio. Licitação é a mesma coisa. Licitação também é restrição. A administração, ela tem que comprar? Tem, pô, mas tem que seguir as regras da lei de licitação. É uma restrição à atuação, pô. E a supremacia são as prerrogativas que a administração tem para buscar o interesse público. Show de bola? Show de bola, professor. Tá tudo beleza. E aí, olha, o princípio da autotutela, cara. O princípio da autotutela foi o que eu falei ainda agora. A administração deve anular seus próprios atos quando é invadido de vícios que tornem legais. O nome desse controle é controle de legalidade. E quem faz isso daqui, cara, a gente estuda muito lá em Atos. É a própria administração, princípio da autotutela, mas também o Poder Judiciário, quando ele for provocado. Já a administração, está de vermelho, pode revogar seus próprios atos legais por motivo de conveniência e oportunidade. O nome disso é controle de mérito. Vou perguntar uma coisa para vocês e vocês me respondem. O Poder Judiciário pode fazer controle de mérito dos atos da administração pública? Pode? Pode? Não. Pode ou não pode? Responde aí, Não. cara. Estão dormindo, a gente está falando de princípio, não pode, né? Não pode, mas fica Não, cabreiro professor. com questão de prova. Do jeito que eu falei, não pode, pô. O Poder Judiciário, na sua função típica, não pode adentrar no mérito administrativo dos atos administrativos, beleza? Mas se for o Poder Judiciário na sua função atípica, ou seja, atuando como administração pública, atuando na função administrativa, aí ele pode revogar seus próprios atos e anular seus próprios atos. Mas na função atípica, na função típica, ele só faz controle de legalidade. Só o filé? Só o filé, pessoal. Olha aí, ó. Você está. Em relação aos princípios aplicados à administração pública, insere-se o da letra A, impessoalidade,
com base no qual é coibido o uso de símbolos que caracterizem a promoção pessoal de autoridades em atos e programas de governo. Falei ainda agora sobre uma das nuances, uma das visões do princípio da impessoalidade. E uma delas é essa, vedação ou promoção pessoal. Isso está certo. Deixa eu ver aqui, o Maia falou, pode somente atuar na nulidade do ato de forma típica. É isso mesmo, cara. Tu falou de forma enrolada. É isso mesmo. Ou seja, quando o ato é ilegal, contém um vício, um defeito, né? Contém uma irregularidade, o Poder Judiciário, de forma típica, na sua função típica jurisdicional, pode atuar controlando esse ato, né? Pode anular esse ato eivado de vício, né? Não é assim que fala? Eivado de vício. Então pode, mas só quando ele é provocado. Já o princípio da autotutela, a administração ela pode fazer isso de forma provocada ou de ofício, Letra A está correta aqui, cara. B, razoabilidade, que afasta a possibilidade de ações governamentais que impliquem restrições à atuação de particulares com base no poder de polícia. Cara, o princípio da razoabilidade diz, olha, a atuação da administração pública, ela tem que ser razoável, ela não pode trazer ônus em demasiado para os particulares. Esse negócio de que os fins justificam os meios, aqui na administração pública não funciona, cara. A administração tem que usar os meios necessários para atingir os fins, ou seja, usar os meios necessários para atingir os fins que busca, os fins de interesse público, de forma razoável. Se traz ônus em excesso para o particular, essa atuação não é razoável. Então, a razoabilidade afasta a possibilidade de ter restrições ao particular. Afasta essa possibilidade? Não, pô, não diz isso. Um particular pode sofrer restrições da administração pública na busca do interesse público. Por exemplo, no uso do poder de polícia, a administração ela pode restringir bens, direitos, liberdades do particular? Pode, pô, pode. Esse é o poder de polícia. O poder de polícia serve para isso. Só que essa atuação da administração tem que ser razoável, tem que ser proporcional àquilo que a administração busca, né? Aquilo que a administração busca. Então, não é o princípio da razoabilidade não impede a atuação de restrição. Só que ela condiciona essa atuação que seja uma atuação equivalente aos fins que a administração persegue. Tranquilo? C. Legalidade, que impede a prática de atos discricionários fundado em conveniência e oportunidade da administração. É possível que a administração pratique atos discricionários, beleza? E aí é um tópico do edital de atos, discricionalidade e vinculação, lá que a gente precisa estudar. A vinculação diz, olha, a atuação da administração pública, ela já está de forma clara, prevista na norma legal, ou seja, é uma atuação vinculada que já tem todos os termos previstos na lei. É a famosa, não tem margem de escolha, não tem margem de liberdade. Já a atuação discricionária, quando a legislação traz a possibilidade da administração escolher uma ou mais formas de atuação, isso dentro dos limites legais também, né? O princípio da legalidade impede a atuação discricionária, pelo contrário, é a própria lei que traz as possibilidades de atuação discricionária. Tá errado isso daí. Letra E. Não, letra D, né, pô? Letra D. Moralidade que deve necessariamente ser aplicada em caráter acessório e complementar ao da legalidade. Eis que não dotado de autonomia, o princípio da moralidade não tem autonomia suficiente para ser aplicado fora dessa caráter acessório, pelo contrário, são características dos princípios. Olha, todos são de observância obrigatória. Todos, sejam eles expressos ou implícitos. Qualquer questão de prova, cara, que fale que os princípios, há princípio mais importante que o outro, tá errado. Escutou isso que eu tô falando? Escutou isso? Fala aí, escutou? Escutou, pô. Ou seja, Sim. não tem princípio mais importante, cara. Não tem princípio. Ou seja, todos têm que ser respeitados, pô, né? Princípio da legalidade, blá, blá, blá. Todos têm que ser respeitados porque todos são obrigatórios. Outra, não tem princípio superior ao outro. Outra, não tem princípio absoluto, cara. Se você estuda em qualquer canto, olha, não tem princípio absoluto. Como é que se aplica um princípio? Depende do caso concreto, né? Alguns princípios são aplicados em um caso, outros não são aplicados, os outros são afastados, isso depende do caso concreto, né? E princípio tem aplicação imediata, pô, né? Tem aplicação imediata, não precisa de lei dizendo
o que é o princípio da moralidade para a gente entender o que é uma atuação moral, né? Muitas vezes, o pessoal diz assim, olha, a atuação da administração pública seguiu todos os trâmites legais, ou seja, cumpriu a legalidade, mas lá no meio descumpriu a moralidade em algumas situações. Isso é para manter essa atuação, basta que seja legal? Não, ela tem que ser legal, ela tem que ser impessoal, ela tem que ser moral, tem que ser dada a devida publicidade, ela tem que conter eficiência, né? Ela tem que ter segurança jurídica, ela tem que ter razoabilidade, todos esses princípios, porque eles são de observância obrigatória. Beleza? Beleza. Letra E, publicidade. Aplicável apenas em relação aos atos administrativos que produzem efeitos em face de terceiro? Não. Publicidade é o dever de transparência da administração pública, né? A administração pública tem o dever de transparência, né? Só que esse dever não é absoluto, ele pode ser afastado em alguns casos, né? Então, somente alguns casos restritos, porque a publicidade é a regra. Então, somente alguns casos restritos que a publicidade vai ser afastada. Quando for necessário a segurança da sociedade, do Estado e intimidade, aí pode afastar a publicidade. Mas a regra é transparência, ou seja, isso daí está tudo errado. Entendeu tudo? Professor, eu entendi tudo. Beleza, professor. Tá saindo. Professor, porque eu não lhe conheci antes, professor? Ei, fiscal. Chama o fiscal dizer, fiscal. Entendi tudo. Que porra é essa de hierarquia entre princípios? Está errado. Está errado. Não existe hierarquia entre princípios. Sétima. Vou fazer essa daqui rapidinho para a gente já passar para outro assunto. Em relação aos princípios que regem a administração pública, é correto afirmar que, letra A, em relação ao princípio da legalidade, a administração pública não é obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí, isso está certo? Esse é o princípio da legalidade para a administração pública? Errado. Tá Só não errado. me pergunta por quê, professor. Esse é o princípio da legalidade particular, pô. Esse é o princípio da legalidade particular. Esse viés de legalidade aí, alguém só será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, né? Não é assim que dá na Constituição Federal? Artigo 5º, inciso 2. Princípio da autonomia de vontade. A gente que é particular, bicho, se não tiver uma lei proibindo, bicho, tudo é permitido, bicho. Tá valendo tudo. Eu ia falar um palavrão agora, mas como vai ficar gravado? Eu ia falar, mas não vou falar mais. Então, Não vale fala, tudo, pô. professor, que a minha avó tá do meu lado. Qual é o nome dela? Qual é o nome Regina. dela? Outro tá mentindo para mim, como que é falando? Dona Regina, seja bem-vinda na aula, Dona Regina. A sua neta tá aí, tá fazendo por onde, ela vai passar no concurso, Dona Regina. Um beijo, Dona Regina. Bora lá. O que eu tava falando? Autonomia de vontade. Autonomia de vontade. Se eu passar, eu pago churrasco para todo mundo. Olha aí, já tá melhorando o negócio. Já tá o negócio Você não melhorando. promete. Não promete pra pobre, pobre cobra. Bora, presta atenção na aula. Eu pago churrasco para todo mundo se eu passar. Manda lá no Tá CD, gravado, manda tá lá no- gravado. Se eu passar, Pobre eu não como esquece, teu viu? churrasco. Prometeu pra pobre é a pior coisa. Eu vou lembrar. Tem que convidar no grupo, hein? Não pode dar Deixa intimidade comigo que eu vou pra você que você- Bora, deixa essa resenha para depois. Eu vou ter Depois a gente printado Testemunha essa que não conta. falta aqui. Depois a gente esquematiza isso daí, pô. Né? A Porque gente gente vai levar botava- o professor pro rock. O professor vai pro rock doido com a gente. Mas bora focar na aula. Bora focar na aula, bora focar. Bora estudar. Beleza. Esse princípio aí da legalidade é autonomia de vontade. Esse viés é o particular. O da administração é o seguinte: a administração só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Pode fazer aquilo que estiver previsto na norma legal. Pode uma atuação da administração pública destoar daquilo que diz a lei? Não. O princípio da legalidade. B. O princípio da eficiência. Impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins a serem alcançados pelo Estado? Correto. O princípio da eficiência é um princípio novo no sentido que ele já faz mais de 20 anos, mas ele foi colocado depois na Constituição Federal, através da Emenda Constitucional 19 de 98, cara. 19 de 98. E ele foi exportado lá da administração privada. E o princípio da eficiência é isso, cara. A administração, ela tem que ter, nas suas ações, rendimento, né? Tem que ser rendimento, tem que ter, o agente público, na sua atuação, também tem que ter rendimento funcional. Ser eficiente na administração é trazer resultados e gastar menos, pô. Trazer resultados e fazer mais com menos.
Isso é ser eficiente, olha aí. Impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins a serem alcançados pelo Estado. Perfeito. É isso daí mesmo. Letra C, o princípio da eficiência, dada a sua natureza finalística, é prevalente em face ao princípio da legalidade. Que foi o que eu falei? Existe princípio superior ao outro? É prevalente. Essa palavra prevalente significa isso. Ele prevalece, o princípio da eficiência prevalece ao princípio da legalidade, pelo contrário. Nem o princípio da legalidade prevalece sobre nenhum outro, porque todos os princípios eles têm que ser respeitados. D. São aplicáveis à administração pública exclusivamente aqueles princípios mencionados no caput do artigo 37 da Constituição, pelo contrário, cara. A administração ela tem que seguir princípios expressos e implícitos, né? Princípios expressos e implícitos. E não quem é a administração pública, é todo mundo, pô, todo mundo. A administração direta e indireta de qualquer dos poderes de todos os entes da federação. Letra E. O princípio da publicidade decorre do direito dos administrados em ter acesso a informações de interesse particular ou coletivo e, por essa razão, não admite a existência de informações públicas sigilosas. Que eu falei, existe princípio absoluto, hein? Existe princípio absoluto. O senhor vai terminar essa aula amanhã ou vai resolver todas hoje? Vou resolver todas hoje. Vou correr aqui, ali na parte de agentes aqui. Esses 3 primeiros assuntos, atos, princípios, eu vou dar um foco aqui, mas eu vou terminar agora. Já é meia-noite, lá pela 1h30, 1h40 eu termino. É possível ter restrição a informações de natureza pública? Claro que é possível, até falei. Segurança da sociedade do Estado e quando dizer direito à intimidade, né? Dizer direito à intimidade. Por exemplo, o princípio da publicidade possibilita que os contra-cheques de vocês vão passar na polícia, bicho, né? Passar na polícia. Vão receber subsídio da polícia. Vocês já entraram no portal da transparência? Já entraram no portal da transparência? Já olharam lá do coleguinha, o contra-cheque do coleguinha? Já olharam, né? Claro, que todo mundo vai lá e olha para ver quanto a pessoa ganha. Aquelas informações que estão lá é um ônus do agente público, olha, ônus do agente público, por ser agente público, cara, não é pago pelo dinheiro público, então é um ônus que tem para a sociedade controlar o que aquela pessoa ganha, porque é pago por dinheiro público. Só que o que é publicado ali, cara, é só informação de caráter geral. Sei lá, o valor bruto, os descontos legais e pronto. As informações de caráter pessoal que dizem direito à intimidade do servidor não são publicadas, cara. Pode perceber. Às vezes a pessoa tá lá, você pensa, pô, tá ganhando 10 mil líquido, mas só de desconto de pensão, tem 3 pensões, tem 4 consignados, no final do mês só é 2 mil reais. Mas você consegue ver isso? Não, a não ser que você tenha acesso ao contra-cheque do cara. Ou seja, como a informação sigilosa pessoal pode ser restringida, apesar de ser pago por dinheiro público. Beleza? Beleza, professor. Tá, o negócio salário de tá 20 indo. mil. Tem que estudar, moleque, tem que estudar. Não cai do céu. Nem 5 mil cai do céu, tem 30 mil aí disputando. 8ª, dentro dos princípios que regem a administração pública, aplica-se aos servidores públicos no exercício de suas funções. Letra A, legalidade, com o princípio vetor e orientador dos demais, tendo em vista que todos os atos dos servidores têm natureza vinculada. É errado, né? Os atos dos servidores podem ter natureza vinculada ou natureza discricionária. Não é o fato de ser discricionário que tira o princípio da legalidade. O princípio da legalidade também traz a atuação discricionária, traz as possibilidades de atuação, até porque a administração só pode atuar quando tiver lei. B. Moralidade, que orienta todos os atos praticados pelos servidores públicos, mas cuja violação não pode ser imputada à administração pública enquanto pessoa jurídica, porque a sua natureza é incompatível com a subjetividade. A pessoa jurídica pode ter uma atuação imoral. Outra coisa, teoria do órgão, né? No direito brasileiro, que funciona a teoria do órgão. A ação do agente público é imputada à pessoa jurídica, o Estado, a administração pública. Então, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada por uma atuação imoral. C. Publicidade, que exige a publicação de todos os atos praticados pelos servidores, todos os atos, isso seria direito absoluto. Publicidade como um princípio absoluto? Acho que não, bora ver. Vinculados ou discricionários, ainda que não dependam de motivação, não atingindo conduta os atos que se refiram aos servidores propriamente ditos, que prescindem de divulgação, porque surtem efeitos apenas internos. Que caralho é isso, bicho?
Vou postar no YouTube a aula. Não, isso daí tá errado, cara. Tá errado, porque, cara, isso daí é invenção, bicho. Né? Todos os atos dos agentes públicos são publicados? Não, já dei exemplo de atos que não são publicados, beleza? D. Eficiência como finalidade precípua da atuação da administração pública, obrigando os servidores públicos a prezar pela sua aplicação em preferência aos demais princípios. Mais uma vez, a ideia de preferência de um princípio sobre o outro. Isso daí tá errado, cara. Não vou nem explicar mais para vocês. E impessoalidade, tanto no que se refere à escolha dos servidores, quanto no exercício da função pelos mesmos, que não pode favorecer, beneficiar ou perseguir outros servidores em particulares que mantenham ou pretendam manter relações jurídicas com a administração pública. Certinho, letra E, certinho, tá aí uma aula, eu sempre falo, esse tipo de questão é uma aula, o princípio da impessoalidade está descrito todinho aí, bicho. Tudo que eu falei se resume aí, beleza? Letra E, correta. É cada palavra no direito administrativo, cara, eu sempre falo que o direito administrativo, ele é mais complicadinho, é mais truncado a redação do que o direito constitucional. O direito constitucional é muito na veia, muito texto. O direito administrativo, esses filhos da puta aqui que fizeram essa questão, com certeza, olha, dona Regina, desculpa, falei um palavrão, com certeza eles pegaram isso daqui de um autor que escreve assim, dessa maneira, doida. Segue aí, beleza. Em relação ao tema procedimentos legais de atos administrativos. Atos administrativos, cara, bora lá. Assinale a opção incorreta. Letra A. A anulação de ato administrativo pode ocorrer de ofício. Pode ocorrer de ofício? Pode. Princípio da autotutela, né? Princípio da autotutela. Pela própria administração ou mediante provocação de terceiros, produzindo em ambos os casos efeitos retroativos à data em que o ato foi praticado, certo? Certinho. Os efeitos da anulação são retroativos, são ex tunc ou ex nunc? Faz aí. São o quê? Acho que São retroativos ou são prospectivos? Retroativo, retroage a data do ato, lembrando que a anulação ela serve para extinguir ato administrativo. Então, extingue desde a origem, porque ele é um ato legal. Vou ler novamente porque está certo, né? A anulação de um ato administrativo pode ocorrer de ofício, a própria administração pode anular um ato quando ela está diante de um ato ilegal, pode, pela própria administração ou mediante provocação de terceiro. Você, por exemplo, foi prejudicado por um ato ilegal. Você pode provocar a administração para ela anular esse ato? Pode. Produzindo em ambos os casos, ou seja, se foi provocado ou não foi provocado, efeitos retroativos à data em que o ato foi praticado, correto. Passado, efeitos retroativos. Letra, se está correto, está pedindo o quê, bicho? Nem falei para vocês, está pedindo a incorreta. Se essa está correta, não é a resposta que eu procuro, não é? Então fica atento a essa porra aí. Nem falei isso, risca a incorreta, chama aí, fiscal, tá pedindo a incorreta nessa daqui, pô. Tu acha que vai me pegar? Porque a gente lê a primeira e diz, olha, tá correta, letra A, e marcou errado. Tem que ficar atento, pô. Letra B. A revogação corresponde à suspensão dos efeitos de determinado ato administrativo por motivo de conveniência ou oportunidade, devendo ser respeitados os direitos adquiridos até a data da revogação. Corretinho. Sabe por quê? São respeitados os direitos adquiridos porque um ato era legal, pô. Né? Só se revoga ato administrativo legal. Se o ato era legal, ou seja, todos os efeitos produzidos eles têm que ser mantidos, pô, porque o motivo da revogação foi conveniência e oportunidade, foi mérito administrativo. A administração ela fez um juízo de valor e disse, não, vou tirar esse ato do mundo jurídico. Aí revoga. Por isso que os efeitos são mantidos e os direitos adquiridos têm que ser respeitados. C. A convalidação consiste em a administração poder voluntariamente tornar válidos atos administrativos que possuam vícios de legalidade passíveis de serem sanados. Certo ou errado? Isso tá certo, pô. Tá certo. errado. Tá certo, cara. A letra C tá certa. Tá certo, professor. Tá certa, cara. Se tá certa, não é que eu quero. Olha,
A convalidação consiste em administração poder voluntariamente. Quando a questão fala isso, a convalidação é o quê? A correção de um ato administrativo viciado, né? Tem um ato administrativo ilegal, que tem um vício, e a administração, ao invés de anular o ato, ela pensa, pô, vou fazer o seguinte, vou corrigir esse ato, né? Vou convalidar o ato, né? Beleza. Então, isso é uma escolha voluntária. A maioria da doutrina diz isso. De tornar válidos atos administrativos que possuem vícios de legalidade. Ou seja, que possuam vícios de legalidade passíveis de serem sanados. Não falou em nenhum momento sobre forma e competência. Mas falou E, professor, sobre vícios sanáveis. Vícios sanáveis. E todo vício é de legalidade. Pô. O ato está descumprindo a lei. Mas ele tem que descumprir a lei em competência e forma. Nesses dois elementos do ato. Não sendo a forma exclusiva, pode convalidar? Pode. Não sendo a forma exclusiva, não. Forma essencial, pode convalidar? Pode. Não sendo competência exclusiva, pode convalidar? Pode. Fale. Alguém falou aí comigo? oi, professor, isso serve no caso de um servidor acabar fazendo um ato que não é da competência dele fazer? Geralmente os exemplos de prova vão nesse sentido aí, cara. Porque os exemplos de forma, eles são muito raros, assim, da gente encontrar. Se encontra mais vícios de competência, né? Vícios de competência, em que alguém usurpa porque é um termo técnico de usurpador de função. Alguém que realiza a competência que não é sua, ou seja, aquela atribuição legal, né, não é dada àquele agente, aí realiza a atribuição legal de outro agente, né? Geralmente, os vícios sanáveis, eles direcionam para a competência. Quando um agente público realiza uma competência que não é sua, tem a possibilidade do sujeito competente convalidar esse ato, corrigir esse ato praticado com vício de competência? Tem. É uma possibilidade, só se essa competência não for exclusiva. Se for exclusiva dele, não tem como convalidar. Beleza? Beleza. Tranquilo. Essa questão aí, ela tá certa. E quando for ato impugnado, professor? Ato impugnado, cara, eu não sabia até um dia desse que quando o ato já está impugnado, sabia que não pode convalidar? A própria FCC tem uma questão sobre isso, tá? Uma questão sobre isso. Se o terceiro já impugnou, seja judicialmente ou administrativamente, a administração ela não tem que convalidar o ato, ela não pode convalidar. Mas isso é entendimento da FCC, pô, né? E de algum autor maluco por aí. Tranquilo? Mas leva isso para a prova aí que vai que cai, né? Vai que cai. Show de bola. Deixa eu ver se tem convalidação aqui no nosso slide do sucesso. Tem aqui atributos, tem elementos, tem motivo e motivação, tem uma diferença, né? A gente tem que saber. Ato vinculado, ato discricionário. Tem aí, ó, diferença entre revogação e anulação. Aqui, ó, convalidação, né? A convalidação é possível quando não acarretar lesão ao interesse público, não acarretar prejuízo a terceiro e apresentar um vício sanável, né? Vício sanável é o de competência de forma, exceto competência exclusiva, exceto formalidade dispensável, forma indispensável, né? Forma essencial. Fala um pouco dos elementos do ato. Elementos, cara, elemento é diferente de atributo, né? Atributo é qualidade, elemento é requisito de validade. Elemento, competência, forma, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? O famoso UF e FORMOB. UF e FORMOB. Competência, atribuição legal dada ao agente público para a prática do ato. O sujeito competente é aquele que a lei dá a competência, pô. Competência não se presume, né? Ela é dada pela lei. Finalidade. O que o ato busca? O que o ato pretende alcançar? Esse pretender alcançar tem uma finalidade geral, que é atender o interesse público, e a lei vai trazer as finalidades específicas para cada ato. É muito comum cair em prova vício de finalidade quando alguém usa um ato para um fim que não está previsto em lei. Por exemplo, a remoção. A remoção serve para ajeitar pessoal na administração pública. Só que um agente público usa a remoção, que é um ato administrativo, com fins punitivos. Se usou com fins punitivos, está desviando a finalidade do ato, beleza? Fica atento aos vícios, seja de competência, de finalidade, vício de forma, né? Vício de forma é a exteriorização do ato, é como o ato se exterioriza. E o motivo, esse eu acho mais importante para a gente entender. Motivo, pressuposto de fato e de direito para a prática do ato, é o porquê, a justificação, né? O motivo é o porquê do ato está sendo praticado. Já o objeto, todo mundo diz assim, o objeto é aquilo que o ato produz. Eu não costumo falar assim, eu costumo falar assim,
O objeto é o fim imediato da prática do ato, né? Não é só o que ele produz, é o que ele produziu naquele momento, o que é que ele apresenta. Esse é o objeto de um ato administrativo. Dou exemplo. Qual é o objeto de uma licença? É a própria licença? Não. É a possibilidade de criar para o particular um direito que ele não tinha antes. Esse é o objeto de uma licença, beleza? Mas é um pouco mais aprofundado essa parada aí. Não compliquemos muito. Tem que saber os vícios de cada um, cara. Vícios de cada um é o que mais cai em prova, principalmente porque se liga com anulação e revogação. Já atributo, bicho, o atributo tá aí, ó. É o famoso PAT, né? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade. Vou falar sobre autoexecutoriedade aqui, ó. Autoexecutoriedade é a possibilidade que a administração tem de colocar em prática seus próprios atos, beleza? Sabemos disso, né? Todo ato ele é autoexecutório? Não, nem todo ato é autoexecutório. A autoexecutoriedade, ela vem da lei e de situações urgentes. Só que alguns autores, eles fazem uma divisão da autoexecutoriedade, dizendo que a autoexecutoriedade se divide em exigibilidade e executoriedade. Executoriedade é aquilo que a gente já entende como autoexecutoriedade. Não se embaralhe aí, que eu vou falar aqui, ó. Né? Não se embaralhe. Né? Ou seja, a possibilidade da administração colocar em prática de forma direta os seus próprios atos é executoriedade. Meios diretos. Já a possibilidade, quando a administração não tem, na prática de um ato administrativo, executoriedade, ela não consegue colocar de forma direta os seus meios de coerção no ato, ela usa da exigibilidade. Exigibilidade é o uso de meios indiretos de coerção por parte da administração pública para forçar o particular a aderir ao ato, a fazer o que o ato determina, né? E aí tem um exemplo clássico da multa, né? A multa, ela não é autoexecutória, ela é exigível, porque a administração ela não pode diretamente executar a multa, mas, de forma indireta, ela vai lá e força o particular a pagar. Como eu falei, presta atenção, vou botar lá na questão, eu ainda não respondi. Qual é a questão, bicho? Será que estou indo para o local certo? Espera aí. Né? Letra D, olha aí, ó. A exigibilidade, olha o que eu estava explicando, dos atos administrativos ocorre quando, por meio de coação direta, exigibilidade é direta ou indireta? Exigibilidade. Direta ou indireta? Hein? Vocês estão dormindo? Não travou, não. Hein? Exigibilidade é meios de coação direta ou indireta? Acabei de falar, pô. É indireto. E exigibilidade, os meios de coação da administração pública são indiretos. Falei da multa, bicho. A multa não é executória. Não é executória. A administração usa de meios indiretos para forçar a pagar a multa. Quem é meu aluno já viu eu dando esse exemplo, bicho. Qual é o exemplo? A administração, por exemplo, para forçar alguém a pagar uma multa, não deixa o cara renovar o documento do carro, renovar a carteira de habilitação, suja o nome do cara, porra, né? Ou seja, indiretamente ela força esse cidadão a pagar a multa. Então, o que está errado nessa questão? A palavra exigibilidade. Exigibilidade seria executoriedade. Essa característica aí é da executoriedade. A executoriedade dos atos administrativos ocorre quando, por meio de coação direta, a administração executa diretamente o ato desrespeitado, fundamentadamente em nome da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Ou seja, se fosse meios indiretos, aí seria exigibilidade. Tranquilo? Questão de alto nível. Questão de nível médio, porra. Não faz eu ficar com raiva de você de dizer que essa questão tá difícil. Bora lá, 10. O povo dormiu. Ei, sacanagem de vocês. Deixa quem quer estudar. Quem quer estudar. Qual é a resposta, professor, da 9? A 9 é a letra D, pô. É a letra D. É a que está incorreta. Por quê? Por causa da palavra exigibilidade. Aí, cara, é executoriedade. Essa é a característica da executoriedade. Meios diretos. Beleza? Eu acho que faltou a letra E aí, pô.
Bora lá, 10. De acordo com Maria Silva Zanella de Pietro, pode-se definir o ato administrativo como declaração do Estado de que o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob regime jurídico de direito público, sujeito a controle judiciário. Ei, bicho, eu coloquei essa daí, bicho, para te dar o conceito de ato. Ó. Isso daqui, ó. Isso daí que está na tua tela é o conceito de ato. Não vou explicar porque você já sabe o que é ato, né, bicho? Tá aí até o conceito. A doutrina indica atributos específicos do ato administrativo que distingue dos atos de direito privado, entre os quais aquele presente em atos unilaterais e que importa a sua imposição a terceiros, independentemente da concordância destes. Tal atributo é denominado o quê? Pô, essa daí... Que atributo é esse, cara? Que a administração pública impõe a sua vontade, independentemente da concordância de terceiros. Fala aí. Imperatividade, professor. Imperatividade, beleza, é isso mesmo, cara. Imperatividade. Lá no poderes administrativos, a gente vai ver que um atributo do poder de polícia é a coercibilidade, que é a mesma porra, mas com outro nome. Aqui é imperatividade. Não é eficácia, não é poder de polícia, não é hierarquia e supremacia do interesse público. É imperatividade. Tranquilo, né? Tranquilíssimo. Letra A. Letra A de anormal. Tem um professor no grego que fala assim, né? Letra A de anormal. 11. Durante o procedimento administrativo foi proferida uma decisão contrária ao requerimento formulado por um administrado, que não foi intimado da decisão. Diante do trânsito do julgado administrativo, esse administrado ajuizou a ação judicial questionando a regularidade do procedimento. Diante do narrado, pode-se dizer que está diante de hipótese. Hipótese de quê, cara? Tem uma irregularidade, tem uma ilegalidade. Não seguiu o rito que a lei traz para, né, a tomada de decisões que precisa da intimação. É um ato legal ou um ato ilegal? Daí. É um ato legal ou ilegal? Eu não sei, porra. Já é 1 da manhã, você está perguntando essa porra. É um ato ilegal, porra. Não seguiu o procedimento da lei, né? Ato ilegal, se revoga ou se anula? Anula, professor. Se anula, porra. Aí, cara. E aí? Letra A, revogação tá errado. Letra B tem anulação. Letra C, revogação tá errado. Letra D, invalidação tá certo ou tá errado? Hein? Letra D. Invalidação é a mesma coisa que anulação? Não, pior que é a mesma coisa que invalidar um ato administrativo é a mesma coisa que anular, né? Ou seja, o ato ele não é válido, ele não cumpre a lei, então ele vai ser invalidado. Sacanagem, né? Sacanagem. Pegou sinônimo, mas bora ver. Letra B. Anulação diante da ofensa ao contraditório e ampla defesa, sendo passível de ser reconhecida apenas se tiver causado prejuízo ao... Ou seja, caso a decisão estivesse em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, cara, não seguiu a lei, independe se tem prejuízo ou não, não, o ato é ilegal, pô. A lei determina que seja dado contraditório e ampla defesa pro cara, né? E aí não seguiu o procedimento da lei, só se causar prejuízo, cara, isso é direito civil e tal, né? No direito administrativo, não, o ato é ilegal. A letra D, invalidação por motivo de conveniência ou oportunidade. Ato administrativo é invalidado por motivo de conveniência ou oportunidade? Não, pô, ele é anulado por motivo de ilegalidade. Não tem nada de conveniência ou oportunidade. Isso é revogação, beleza. E anulação diante do vício de legalidade, posto que não houve intimação do interessado no curso do processo, sendo passível de ser reconhecido administrativo ou judicialmente. Certinho, né? Controle de legalidade, cara. Houve um controle de legalidade que pode ser feito pela administração pública ou pelo Poder Judiciário quando provocado. Essa daí tá correto. É um vício de legalidade, ou seja, não seguiu os procedimentos da lei, pô. Tá corretinho essa daí, letra E. Segue aí, segue o líder. 12. Dentre as características, elementos ou atributos capazes de identificar o ato administrativo está presente a alta executoriedade, que confere aos atos praticados no exercício da função administrativa presunção de veracidade e exigibilidade? Nada a ver, porra. São atributos diferentes, pô. Presunção de veracidade e auto-executoriedade. A presunção de veracidade, ela possibilita, presunção de veracidade e legalidade possibilita que o ato
produz efeitos, independentemente se é legal ou ilegal. Vai produzir efeitos, né? O particular que se sentir prejudicado com o ato, aí sim, ele vai ter que provocar a administração, porque essa presunção, ela é absoluta ou relativa? Ela é relativa, né? Uma presunção relativa. B, imperatividade, que confere efeito erga omnes, ou seja, para todos os administrados, aos atos administrativos, que são aqueles praticados no exercício da função administrativa. Essa daí eu fiquei em dúvida. Vou ler a letra C, bora ver. Às vezes, quando a gente fica em dúvida, a gente passa, porra. Letra C. Presunção de legitimidade e veracidade, que confere fé pública e certeza aos atos, fatos e declarações da administração pública, impossibilitando questionamento judicial. Cara, qualquer questão que fale que a apreciação do Poder Judiciário vai ser afastada, está errada. Essa questão está errada. Letra C, né? Letra C. D. Autoexecutoriedade, que permite à administração pública faça cumprir suas decisões, inclusive por meio de adoção de atos materiais, independentemente de prévia determinação judicial. Cara, o que é autoexecutoriedade? Não é a possibilidade da administração colocar em prática seus próprios atos, necessita de a autorização do Poder Judiciário para a administração usar desse atributo da autoexecutoriedade, sim ou não? Precisa ir lá o Poder Judiciário pedir autorização toda vez? Não. Se a lei já permite que a própria administração coloque em prática, bicho, não vai pedir ao Poder Judiciário. Para mim, isso está certa. Bora ver. Letra E, a exigibilidade, que depende de homologação judicial, mas quando presente viabiliza a execução material das decisões administrativas, inclusive com a adoção de medidas coercitivas, a exigibilidade, né, ela depende de homologação judicial, mas quando presente, presta atenção, quando a exigibilidade está presente, ela viabiliza a execução material das decisões administrativas. O que diabo é execução material, professor? Execução material é a possibilidade da administração colocar em prática seus próprios atos. Isso é a exigibilidade que proporciona? Não, pô. É a executoriedade, tá errado. Ficamos entre a letra B e a letra D. Quem puder pesquisar essa questão, eu estou em dúvida, bicho, mas bora lá. Imperatividade, que confere efeito erga omnes, ou seja, para todos os administrados, aos atos administrativos, que são aqueles praticados no exercício da função administrativa. Cara, eu acho que a imperatividade não confere esse efeito erga omnes aí para todo mundo, né? Um ato administrativo, às vezes, ele é direcionado a um particular específico. Ele pode ser para todos os particulares, né, para todos os administrados, ou para um particular específico. Na minha interpretação, esse efeito erga omnes torna essa alternativa errada. Me corrijam aí, pesquisem aí no que concursos, eu peguei de lá. E eu não trouxe gabarito justamente para eu ir resolvendo assim com vocês. Isso torna errado. Vamos ver a letra D. Autoexecutoriedade, que permite que a administração faça cumprir suas decisões, inclusive por meio de adoção de atos materiais. É isso mesmo. Imagina só que a administração ela precisa interditar um estabelecimento comercial que está descumprindo normas de higiene. Isso é um ato material, a interdição. A interdição às vezes, a interdição não está baseada na urgência, nem em caso de urgência, a administração ela vai dar prévia defesa, não, ela posterga a defesa, ela traz a defesa de forma posterior em caso de urgência, né? E botar em prática as decisões da administração independe de prévia determinação judicial, claro. Eu acho que a letra D está correta, né? A letra D eu acho que está correta, cara. Entenderam aí o fundamento porque a D está correta? A autoexecutoriedade permite à administração não recorrer ao Poder Judiciário para colocar em prática suas determinações. Seriam os meios diretos de correção, professor, certinho. É isso que a autoexecutoriedade proporciona para a administração pública, meios diretos, quando ela vai lá diretamente e põe a mão na massa. Show de bola? Show de bola, professor. Entendi tudinho. Deixa eu ver. Vocês querem essa última de ato? Porque eu acho que a gente já está bem tarde, né? A gente vai dar 2 horas. Ainda nem cheguei na de
Poder de polícia. Deixa essa lei de atos para vocês resolvem depois, beleza? Vou resolver umas de poder de polícia aqui que são bem direcionadas, tá bacana? Bora lá. 14. No que concerne ao poder de polícia da administração pública, considere: incide sobre atividades, direitos e, sobretudo, pessoas. Poder de polícia incide sobre pessoas. Tá certo ou tá errado? Quem incide sobre pessoas? A polícia administrativa ou a polícia judiciária? Polícia judiciária, pessoas, né? A polícia administrativa não incide sobre pessoas. Então, essa daí tá errado. Se a 1 tá errada, elimina a letra B e elimina a letra C. 2. Limita o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público, corretinho. É para isso que serve o poder de polícia, né? Terceira, regula sempre a prática do ato e não a abstenção do fato. Errado. Regula tanto a prática do ato, poder de polícia, ou seja, diz como as ações dos particulares têm que ser praticadas em relação aos seus direitos, aos seus bens, e também como não tem que ser praticado, quando não tem que ser usado aquele direito, liberdade, bem. Então, essa terceira está errado. Então, a gente tem só a segunda, letra D, como correto. Isso daqui, regula a prática do ato e abstenção do fato, a gente encontra no conceito de poder de polícia, pô, que a gente encontra lá no Código Tributário Nacional. 15. Cadê a 15? 15. Considere agentes administrativos executando serviços de fiscalização e atividades de comércio. Isso é poder de polícia? É poder de polícia, né? Poder de polícia. 2. Atuação na área do ilícito puramente administrativo, preventiva ou repressivamente. Ilícito puramente administrativo, né? Quando a administração pública apura infrações funcionais de servidores, é poder de polícia ou poder disciplinar? Poder de polícia ou poder disciplinar? Atuação na área do ilícito puramente administrativo. Essa é a diferenciação que a gente tem que fazer de poder de polícia e poder disciplinar. No caso aqui, alguém está descumprindo uma regra de polícia administrativa. É poder de polícia? Bora ver. 3. Inspeções e perícias em determinados locais de documentos destinados a investigar a prática de crimes? Claro, isso é papel da polícia judiciária, não é polícia administrativa. 4. Rege pelo direito administrativo e incide, dentre outros, sobre a atividade dos indivíduos. Beleza, isso é poder de polícia. No que concerne às características e exemplos da polícia administrativa, que não se confunde com a polícia judiciária, está correto que consta apenas em primeira, polícia administrativa, a segunda é polícia administrativa e a quarta, né? A quarta é polícia administrativa. Letra correta, letra C. A 15 é a letra C de contra-cheque gordo que você vai ter no próximo ano. 16. A respeito da atividade da polícia administrativa da administração pública, é correto afirmar ser sua característica. Letra A. Incidir sobre pessoas individual e indiscriminadamente? Não, isso é polícia judiciária. A polícia administrativa atua sobre bens, direitos, atividades e liberdades do indivíduo na busca do interesse público, né? Limita o uso, condiciona o uso, restringe o uso. Letra B. Manifestar-se é característica manifestar-se por atos administrativos não envolvendo atos concretos. Pelo contrário, o poder de polícia ele atua através de atos materiais e atos administrativos de polícia. C. Ser de competência exclusiva em regra, podendo ser concorrente caso a atividade seja de interesse simultâneo às 3 esferas da federação. Ih, rapaz, e agora? Será que é essa daí? Letra D. A discricionalidade tem possibilidade de limitação de ordem legal. Opa! A atuação da administração pública não tem que seguir os limites legais, então isso daí está errada. Sem limitação de ordem legal, pelo contrário. Princípio da legalidade. Letra E. Constituir represália a ilícito penal, pelo contrário. O ilícito penal ele é apurado lá pela polícia judiciária. Então é a letra C. C de competência exclusiva. A regra é que o poder de polícia seja exercido pela administração pública direta, né? Pode ser delegado algumas fases de polícia para as pessoas jurídicas de direito privado, pode. A fase de ordem, não, a fase de consentimento e a fase de fiscalização. Só que a porra do STF já decidiu que pode delegar a sanção e a gente vai ver quando. Letra C é a correta.
Letra C, a corretinha. Segue aí. Os atos administrativos são permeados pela influência dos poderes da administração. Destes são exemplos do poder de polícia, o poder normativo, o poder disciplinar e o poder hierárquico. Um ato administrativo representa exercício do atributo da autoexecutoriedade, que também pode estar presente no poder de polícia. Lá nos atributos do poder de polícia, deixa eu pegar aqui para vocês, tem a discricionalidade, né? Autoexecutoriedade, que é a mesma ideia que a gente tem lá de atos, tem a coercibilidade. Bora lá na questão. Letra A. Quando há imposição de sanções aos usuários dos serviços prestados pela administração direta. Cara, imposição de sanção é o atributo da autoexecutoriedade, hein? Imposição de sanção. É autoexecutoriedade? Bora lá, letra B. Que se mostra eivado de legalidade, caso não tenha sido lavrado instrumento pertinente à notificação prévia sobre qualquer irregularidade, pelo contrário. Em casos de urgência, presta atenção, a administração ela pode autoexecutar, por exemplo, uma interdição, sem antes dar defesa prévia ao interessado. Por quê? Porque o caso é urgente, a defesa vem de forma posterior, tá errado. C. Discricionário, considerando que pode ser disciplinado por decreto autônomo, cabendo ao administrador identificar quando exercê-lo. Essa possibilidade de editar decreto autônomo possibilita a administração pública usar da autoexecutoriedade, pelo contrário, decreto autônomo não serve para isso. Pô. D. Na organização interna dos órgãos administrativos, se tratar da hierarquia e divisão de atribuições dos servidores, isso daí é poder hierárquico. Isso daí é característica do poder hierárquico, né? Organização interna, divisão de atribuição de servidores, isso é poder hierárquico, não tem nada a ver com o poder de polícia. É porque que o poder de polícia ele é externo à administração, né? Ele é particular em geral, particular sem vínculo. Então, essa autoexecutoriedade ela vai agir sobre o particular sem vínculo. Quando da adoção de providências materiais para obstar a atuação dos administrados que coloquem em risco a segurança na execução de projetos de obra. Na minha cabeça, no meu entendimento, é essa a letra E. A autoexecutoriedade ela se manifesta quando a administração adota providências materiais para cessar, obstar a atuação de administrados, né? Quando estão fazendo uma obra e a obra tá ameaçando cair, né? Tá trazendo risco à segurança das pessoas em geral, da coletividade. Pode a administração ir lá, né? Obstar essa atuação? Pode. Autoexecutoriedade é o atributo do poder de polícia. Certinho essa daí. 17 é a letra E. Bora lá. Constitui exemplo de atuação da administração pública fundada no exercício do poder de polícia. Na última prova, de 2017, caiu uma questão mais ou menos nesse estilo. Letra A. Interdição e demolição de construção com risco de desarmamento. Isso é poder de polícia. Interditar. Poder de polícia é sanção. Essa interdição, qual é o vínculo da pessoa que teve essa obra interditada com risco de desabamento? Qual é o vínculo com a administração? Nenhum, pô. Se é nenhum, essa sanção, essa restrição a essa atividade do particular é poder de polícia. A letra A está correta. B. Permissão de uso de imóvel público para particular que se responsabilize por sua guarda. Isso é poder de polícia, cara? Não, isso é um ato administrativo em que a administração ela permite, né, para esse particular o uso de um bem público. Essa relação entre esse particular, presta atenção, né, e para esse uso desse bem público, caso incida caso ele descumpra o que ele ficou responsável, imagina que a administração sanciona esse particular. Isso é poder de polícia ou poder disciplinar? É um particular com vínculo, afinal, né, ele tem uma permissão de uso de um bem público. Então, não é poder de polícia, é poder disciplinar, né? C. Declaração de inidoneidade a particular que fraudou o procedimento licitatório. Particular. Esse particular que participa de uma licitação, quando ele é sancionado com essa declaração de inidoneidade, ele tem vínculo com a administração para receber essa sanção? Tem. Qual é o vínculo? Vínculo específico. Pô. Olha aí, aqui no slide de vocês, aqui, ó,
poder disciplinar servidores públicos e particulares com vínculo especial com o poder público. Esse licitante, ele tem um vínculo específico, né? Então, ele é punido com base no poder disciplinar e não poder de polícia. E concessão de serviço público à exploração privada, sujeito às normas fixadas pelo poder concedente. Cara, isso daqui não é poder de polícia nem com nojo, né? Isso é uma atividade material da administração. Eu até estou tentando encaixar em algum poder, mas eu não estou conseguindo encaixar, não. Não sei se é poder, não é poder normativo, não é poder disciplinar, não é poder hierárquico, não é poder de polícia, é uma atividade material. E aplicação de penalidade a servidor público. Servidor público tem vínculo? Eu não tenho, porra. Tem vínculo com a administração pública? Tem, porra. Então, se tu é punido com uma sanção, com uma suspensão, com uma demissão, com uma multa, isso é poder disciplinar. Então, tá errada. Letra A é a resposta correta. Tá, aí tem uma aula sobre poder de polícia, fala sobre os poderes administrativos, polícia administrativa, polícia judiciária. Tem aí, principalmente, diferenciando poder hierárquico, né, e poder disciplinar. Tem os atributos do poder de polícia, ciclos de polícia. E só para eu fechar aqui essa parte de poder de polícia, bicho, fica atento a esse julgado aqui do STF, né? É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a empresas estatais de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Esse caso é da BH Trans, cara. A BH Trans era uma empresa pública que estava aplicando multa, afinal, era o órgão executivo do município de BH para trânsito. Então, não fazia a fase de ordem, afinal, era uma empresa pública, mas tinha a fase de consentimento e fiscalização do ciclo de polícia. E aplicava sanção, que era a multa. Né? Então, foi questionado no STF, o STF disse, não, pode, nesse caso, delegar a fase de controle ali, controle e sanção, para empresas estatais, por meio de lei, que tenham capital social majoritariamente público e que prestem serviço público em regime não concorrencial, beleza? Avisei vocês. Se cair essa porra, não me culpe depois, que eu já avisei vocês. Só dê uma lida isso antes da prova. Tranquilo? Quanto tempo a gente já tem de aula? Acho que 2 horas, né? Deixa eu ver quantas ainda tem, cara. Tem 4 questões ainda. Vocês querem que eu resolva 4 questões ou vocês já querem rumar para a beira? 4 questões são agentes públicos. Resolve. Quem é que quer que eu resolva? Vou resolver essa porra. Nem que eu vou levar uns 20 minutos. 20 minutos, mais ou menos. Deixa eu ver aqui se tem alguém no Zap me falando alguma coisa. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Tá tudo tranquilo por aí. Beleza, bora lá. Em relação aos agentes públicos, é correto afirmar que letra A, particulares em colaboração com o poder público são pessoas físicas que prestam serviço ao Estado, necessariamente mediante remuneração, embora sem vínculo empregatício. Certo ou errado isso daí, pô? Cara, o conceito de agente público que a gente deve levar para a prova é o mais abrangente possível. Está lá, principalmente no artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, né? Considera-se agente público mesmo quem transitoriamente, sem remuneração, com vínculo estável, não estável, vínculo empregatício, que é ocupante de mandato eletivo, blá, 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 que desenvolva atividades em nome do Estado. Então, é agente público. Então, necessariamente, mediante remuneração, esses particulares de colaboração, eles serão considerados agentes públicos, hein? Não, né? Pode ser com remuneração ou sem remuneração, é isso que deixa errado. Letra B. Os servidores estatutários submetem a um regime jurídico legal estabelecido pela respectiva unidade da federação. É isso mesmo, né? Os servidores estatutários são os ocupantes de cargo público, né? Cargo público que é dividido em cargo de provimento efetivo e cargo em comissão. Essa galera é regida pelo um regime jurídico legal, ou seja, é uma lei, uma lei que cada ente federativo vai fazer. O município vai ter a lei de carreira dos servidores estatutários, o estado do Amapá vai ter uma, o município de Santana vai ter outra, enfim, o estado do Pará vai ter outra, e assim por diante, beleza? Letra B está correta. C. Os titulares de cargo vitalício
só podem perder o cargo por sentença judicial transitada e julgada, beleza, está correto. Ou por meio de processo administrativo, não, pô, o cara é vitalício, né? O membro do Ministério Público ou o juiz ficou vitalício, só pode perder o cargo por sentença judicial transitada e julgada. Lembrando que a vitaliciedade precisa de 2 anos de efetivo exercício e a estabilidade, 3 anos de efetivo exercício. D. Os servidores temporários não são considerados agentes públicos? E aí? Sacanagem, né? Já falei que o conceito de agente público, cara, é o mais abrangente possível, pô. Então, engloba, inclusive, os temporários. Aqueles que são contratados por tempo determinado para atender excepcional necessidade de serviço, né? Excepcional necessidade de serviço. Letra E. Os empregados públicos são agentes contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupantes de cargo público. O empregado público ocupa cargo público. O empregado público ocupa emprego público. Então, isso daí está errado. Só o filé. Qual é a resposta correta? Letra B, né? Esses empregados públicos também são chamados de seletistas. Eles podem adquirir estabilidade? Jamais. Jamais podem adquirir estabilidade. Show de bola? Show de bola, professor. Tá tudo entendido. 20, olha aí. Considerando que Rita é servidora que ocupa cargo público efetivo e João é advogado, servidor de carreira não efetivo no serviço público, conforme o tratamento constitucional dado aos servidores públicos, levando em conta apenas os dados agora apresentados, é correto afirmar que nessa parte de agentes públicos, cargo, emprego e função, as normas constitucionais elas ganham força. A gente tem que entender as normas constitucionais, porque é muito comum em prova cobrar isso. Na última prova, cobrou justamente essas normas constitucionais sobre agente público. Letra A. Rita pode exercer função de confiança. A Rita pode exercer função de confiança? Hein? As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores efetivos. A Rita é servidora efetiva? Sim ou não? Então, ela pode exercer função de confiança, porque ela é exclusiva do servidor efetivo, entendeu? Essa é a dinâmica da prova. Você tem que saber que a função de confiança e o cargo comissão, eles servem para uma coisa, para direção, chefia e assessoramento, beleza? Só que a função de confiança, ela é exclusiva do servidor efetivo. Já o cargo comissão é de livre nomeação e exoneração. Ele é de livre nomeação e exoneração, ou seja, ele é exonerável ad nutum, ou seja, qualquer um pode ocupar um cargo comissão, sendo ele servidor ou não. Show de bola? Show de bola. E João pode exercer cargo em comissão nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de direção, chefia e assessoramento. É isso mesmo. Eu falei, ó, isso é uma regra constitucional. Os cargos de comissão, eles são de livre nomeação ou exoneração, beleza? E a Constituição fala assim, que serão exercidos por servidores de carreira nos percentuais mínimos, assim como está dizendo aí, ó, mínimos previstos em lei, ou seja, a Constituição diz, olha, eu sei que cargo de comissão ele é de livre nomeação e exoneração, mas olha, lei que está criando esse cargo tem que dizer que esse monte de cargo aí vai ter um percentual que vai ser para servidor de carreira. Essa daí está corretinha, porque o João é advogado servidor de carreira, pô. Então ele pode ocupar o cargo de comissão, lógico, porque qualquer um pode, mas pode ser reservado a ele um percentual mínimo, tá corretinho, cara. Isso é uma regra obscura que está lá dentro do texto constitucional. B. Rita e João podem exercer função de confiança. E João pode exercer cargo de comissão nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Cara, o João não pode exercer função de confiança porque ele não é servidor efetivo, bicho. Ele é servidor de carreira, é diferente. É diferente. C. João pode exercer função de confiança. Não, ele tem que ser servidor efetivo. D. João pode exercer função de confiança. Tá errado de novo, letra D, né? Letra E. Rita e João podem exercer função de confiança. Não, é só a Rita. Então, qual é a correta? Correta é a letra A. Letra A de amor. Amor. 21. Os servidores públicos são contratados mediante concurso Aprovado. público. De aprovado? De aprovado, beleza. É assim mesmo, cara, tá chegando a hora. Bora lá, a gente tá aqui 1h30 da manhã, firme e forte.
Servidores públicos são contratados mediante concurso público de provas e de provas e títulos, admitindo-se exceções em alguns casos. Tais como, letra A, quais são os casos em que não é preciso, concurso público? Bora lá. Cargos de comissão precisa de concurso público? Letra A, de livre nomeação para suprir a vacância de cargos efetivos até que sejam formalmente preenchidos. Tá certo essa letra A? Hein? Tá certo essa letra A? Cargo em comissão serve para suprir vacância de cargo, porra? Não, professor. Olha bem pra minha cara. Olha bem pra minha cara, se tem cara de palhaço. Claro que não serve para isso, pô. Cargo em comissão serve para direção, chefia e assessoramento, pô. Quer suprir vacância de cargo? Faz concurso público para prover o cargo de provimento efetivo através do preenchimento de vaga, pô. Tranquilo? Isso daí tá errado. Letra B. Portadores de deficiência, observado o percentual de até 5% dos cargos ou empregos públicos vagos. Cara, o portador de deficiência para ocupar um cargo público, ele precisa fazer concurso público? Claro que precisa, né? Claro que precisa. Então tá dizendo, olha, admitindo-se exceções em alguns casos, ou seja, que não precisa realizar concurso público. Nesse caso, precisa realizar concurso público? Precisa, mesmo que para preencher vagas destinadas a grupos específicos. C. Funções de confiança de livre nomeação destinadas às funções técnicas de direção e assessoramento? Não, pô. As funções de chefia, direção e assessoramento. Função técnica exercida por servidor, pô. Servidor de cargo de provimento efetivo. Pô. Fiz concurso público, eu vou exercer função técnica, função operacional. Esse cara de função de confiança, cargo comissão, direção, chefia e assessoramento. Por isso que eles ganham mais. D. Cargos e funções de livre provimento. Cargos e funções têm função de livre provimento destinado a atender necessidades excepcionais, atribuições de chefia ou direção, desde que prazo determinado. Eita, caramba, misturou tudinho. Uma coisa é cargo e comissão, que serve para direção, chefia e assessoramento, e outra é função pública temporária, para atender necessidades excepcionais de serviço. O cargo e comissão precisa de concurso público? Não, mas a função precisa de concurso público? Não necessariamente. Vamos ver a letra E. Contratação de servidores temporários, desde que por tempo determinado e para atender necessidade excepcional de interesse público conforme estabelecido em lei. É necessário para ocupar uma função temporária concurso público? É necessário? Não necessariamente, não é obrigatório. Às vezes a administração faz isso por processo seletivo, né? Para atender a necessidade excepcional, para contratar alguém de forma temporária, não é necessário concurso público. Ele é obrigatório para ocupar cargo público e emprego público. Tranquilo? Letra E, correta, da 21. Letra E, resposta letra E. 22, eu acho que é a nossa última. Para fechar a aula de hoje, já queria agradecer a vocês a presença, né? Aos guerreiros que estão aí, né? Tá entrando agora, até o André tá entrando agora. O André já vai escutar o meu recado. Queria agradecer a vocês a confiança, a atenção e bora para cima, né? Tá chegando perto e a gente vai até o dia da prova assim. 22. O vínculo funcional a que submete servidores públicos pode variar de acordo com a estruturação da administração pública e a natureza jurídica do ente a que estão subordinados. A exemplo. Letra A. Quando vinculados à administração direta, devem obrigatoriamente submeter a prévio concurso de provas e títulos para provimento de cargos, empregos e funções públicas. Função pública, bicho, precisa de concurso público? Não, já está errado. Outra coisa, quando vinculado à administração direta, qual é a regra? É que a administração direta seja provida por cargo público ou por emprego público? O cargo público, porque o emprego público ele é tendência a ser provido lá na administração indireta de direito privado, né? A legislação trabalhista, inclusive, é aplicada lá. Empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas de direito público. Na administração direta, a regra é que o servidor seja estatutário. Letra B. Os empregados de empresas públicas ou de sociedade de economia mista que explorem atividades econômicas necessariamente devem seguir o mesmo regime de obrigações trabalhistas das empresas privadas certinho, cara. Correto. O que liga esse empregado público, regido pelo direito privado, a
uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, é um vínculo trabalhista, né? Ele segue as leis da consolidação das leis do trabalho, a CLT, né? Então, isso daí está certo. É o mesmo regime trabalhista das empresas privadas. Quem é da empresa privada sabe como funciona a CLT. Então, a galera que explora atividade econômica, empresas estatais que exploram atividade econômica, os seus empregados públicos serão regidos pela legislação trabalhista, CLT, corretinho. Para fechar, C. Os ocupantes de empregos públicos e funções públicas devem submeter a prévio concurso público somente quando o vínculo funcional pretendido se der com entes integrantes da administração indireta e tenha natureza jurídica de direito público. Não, pô, tudo errado essa porra aí. Ocupante de função pública não deve se submeter a concurso público, não necessariamente. E outra coisa, o empregado público, o regime jurídico dele é de direito privado, não público. Letra D. Os entes que integram a administração indireta podem preencher cargos e comissão de livre provimento que prescindem, eita, olha essa palavra, prescindem de concurso público para suprir as necessidades de quadro funcional até que seja possível o provimento de respectivos empregos públicos. Cara, cargo e comissão serve para prover cargo público para suprir falta de pessoal? Não, não serve. Quem faz isso é concurso público. Cargo de direção serve para direção, chefia e assessoramento. Letra E. Os entes que integram a administração indireta possuem natureza jurídica de direito privado e, como tal, seus servidores somente podem ocupar emprego público, certo ou errado? Por que essa letra E está errado, cara? Quais são os entes da administração indireta? Quais são as entidades? Fala aí para mim. Organização administrativa, que nem está no edital de vocês. A Sociedade questão está econômica. generalizando. Quem mais? Empresas Empresa públicas, pública. sociedade de economia mista, fundações públicas e autarquias. Autarquias. Autarquia. Autarquia, cara. Integra a administração indireta. Integra. Integra, não integra? Entrega, professor. Beleza. Integra, né? E aí, autarquia é regido pelo direito público ou direito privado? Direito público, né? Direito é um ente de administração indireta regido pelo direito público. A questão está dizendo, olha, está generalizando. Os entes que integram a administração indireta possuem natureza jurídica de direito privado. Errado, porque a autarquia integra a administração indireta e possui natureza jurídica de direito público. Então está errado, beleza? Porque não são todos os entes da administração indireta que são de natureza privada. Quem é de natureza privada? Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Essa é a regra, beleza? Porque a fundação pública ela pode ser direito privado ou direito público, né? Tudo doido esse negócio. Tranquilo, fechamos a aula de hoje. 22 questões. Eu acho que eu só não resolvi uma lá no meio, né? Mas enfim, fica lá para vocês aquelas questões lá, beleza? Show de bola, pessoal. Estamos resolvidos, tudo tranquilo por aí, tá todo mundo vivo. Tá todo mundo vivo por aí. Fernanda, Ítalo, Maiara, Andréia, tudo tranquilo. Boa noite para todo mundo. Vamos descansar agora mais uma vez, né? Bianca, Emily, Mayan, tudo certo. Deixa eu parar a gravação aqui, senão vai ficar lá no YouTube a gente dando alô para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês, né? Agradeço